Dando prosseguimento, eu estava falando sobre a tabela aqui M caixa, então a gente vai trabalhar nessa tabela aqui, a gente vai armazenar todo o movimento de caixa. Movimento de caixa é aquilo que entra de dinheiro e aquilo que sai de dinheiro na empresa, ok? Então a gente vai ter aqui o ID, a chave primária, a gente vai ter a data e hora do lançamento, a gente vai ter o número do caixa. Tá? A intenção é a gente poder controlar caixas, né? Caixa 1, 2, 3, 4, né? De repente a gente está trabalhando aí com um supermercado pequeno que tenha lá meia dúzia de caixas, a gente vai poder trabalhar com caixa individualmente, ok? A gente vai poder, nesse caso aqui a gente vai definir o sentido do lançamento, se é uma entrada de dinheiro no caixa, se é uma saída de dinheiro no caixa. Aqui a gente tem uma foreign key que referencia contas, tá? Como é que funciona isso daí? A gente vai usar essa mesma tabela para cadastrar contas a receber ou contas a pagar e contas de caixa. Eu não vi necessidade de separar essas contas, eu achei que dava para fazer tudo em uma tabela, por isso que eu optei por cadastrar as duas no mesmo lugar, tá? Porém, a gente vai ter conta que é exclusiva para caixa. Por exemplo, retirada de dinheiro de caixa, suprimento de caixa, onde a gente dá entrada de dinheiro, né? Ou a gente dá entrada para o troco, né? Normalmente moedinha e tal, né? A gente faz aquele abastecimento do caixa. Então, essas contas que são exclusivas para caixa, eu criei esse campo justamente para definir isso. Para quê? Para a gente não entrar de repente lá na conta, né, contas a pagar e tá lá retirada de caixa. Não faz sentido, né? Tá escrito ter uma conta de a pagar ou a receber que tá lá retirada do caixa, suprimento de caixa, né? Faz sentido o contrário. Vamos dizer, a gente tem lá uma conta, por exemplo, consórcio de maquinário. Faz sentido o consórcio de maquinário a gente lançar no caixa. Por quê? Porque a gente vai dar dinheiro da saída do caixa para pagar uma parcela do consórcio de maquinário. Então, quer dizer, uma conta a pagar ou a receber faz sentido a gente ter no caixa. Não faz sentido é o contrário. Uma conta que é de caixa está lançado em contas a pagar ou a receber. Então, por isso que eu coloquei aquele campo lá, para a gente não misturar contas, né, que deveria ser exclusiva aqui para caixa, não aparecer em contas a pagar ou a receber, ok? Aí a gente vai ter aqui uma referência onde é possível digitar qualquer coisa para definir, às vezes para explicar para que serve aquele lançamento, ok? A gente vai ter o valor do lançamento, a gente vai ter o usuário que lançou, né, que fez esse lançamento. A gente vai ter um foreign key contas, foreign key contas, foreign key contas. Ah, sim, olha só, isso daqui é importante. Eu só esqueci de fazer isso, ó. Mas olha só, MCOID, na verdade é o foreign key M conta, ok? Usuário, ok, a gente define, a gente faz lá um relacionamento na chave estrangeira com o usuário, quem fez o lançamento, até aí sem problema. Aqui a gente tem duas contas, a princípio parece que é a mesma coisa, mas não é. Aqui a gente está definindo a conta e aqui a gente está definindo o movimento de conta que deu origem a esse lançamento do caixa. O lançamento do caixa, ele de repente ele pode vir por causa de um lançamento que o usuário fez lá, suprimento, por exemplo, ou retirada, ou ele pode vir automaticamente de acordo com uma conta a pagar ou uma conta a receber. Então a gente faz esse relacionamento dos dois para saber que a origem daquele lançamento em caixa foi uma determinada conta. E para finalizar, eu coloquei aqui um campo, data do cancelamento. Ela não é obrigatória estar preenchido, tá? O not null ele serve para isso, ele pode ser nulo, tá? Então, se ele for nulo, ele não está cancelado. Se ele tiver uma data preenchida, quer dizer que ele foi cancelado. Para todos os campos de cancelamento, eu usei essa mesma regra. Deixa eu só colocar aqui para não ficar uma coisa fora.
Tá? O último campo é sempre o cancelamento, tá? Então estou salvando. Nesse caso aqui, tá? Eu vou deixar aqui mesmo. Sem macro. Bom, tudo bem. Aqui eu fiz essa segunda planilha aqui só para fazer a relação dos tipos de dados, tá? Inteiro, duplo, texto. Eu posso de repente aumentar essa quantidade, esses itens, né, que eu tenho aqui para seleção. Aqui eu fiz um resumo de todas as operações, de todos vamos dizer assim, os módulos que eu quero desenvolver nessas videoaulas, tá? Nas videoaulas daqui para frente. Então, dentro de cadastro, nós vamos fazer o cadastro de cliente, fornecedor, produto, contas e usuários. Tá? É lógico que isso eu estou falando a princípio, a gente pode aumentar isso de acordo com a necessidade. Atendimento ao cliente, a gente vai ter venda ao cliente e contas a receber do cliente. Eu não sei se eu vou criar uma opção separada para conta para venda, para consumação, ou se a gente vai deixar no mesmo lugar. Eu vou dar uma pensada a respeito disso. O estoque, a gente tem remessa do fornecedor, que veio do fornecedor, contas a pagar ao fornecedor e controle do estoque. Tá? Controle de contas, a gente vai ter contas a pagar e a receber. Tá? A gente vai ter aqui contas a pagar e contas a receber, e a gente vai ter uma outra forma de lançar o que não é de cliente e o que não é de fornecedor, ok? Caixa, a gente vai ter um movimento, vai ter a tela do caixa, vai ter o movimento do caixa. Relatórios, então eu pensei em pelo menos fazer um relatório de contas a pagar e contas a receber. Previsão de pedidos, onde a gente vai ver lá como é que está o estoque para fazer o pedido ao fornecedor. Clientes e pendências, na verdade ele vai dar uma lista dizendo quais os clientes que estão com parcelas em aberto, né, parcelas em atraso. Tá? Talvez no próprio relatório quem estiver tirando vai definir a quantidade de dias para definir que é um atraso. Relatório para comissões, é um relatório onde a gente pode entrar com período, ele informa quais os vendedores que fizeram as vendas, né, para pagamento de comissão. Vendas no período, né, eu estou pensando em fazer um resumo de vendas no período para fechamento, né, e no caso para várias utilidades. E para finalizar, a gente criar o direito de acesso. Então a gente tem o lugar onde a gente vai definir quais usuários podem fazer determinadas coisas. Então, direito de acesso. Tá? Eu vou... então vamos lá, deixa eu só colocar aqui, ó, Lia. Eu não sei porque, depois eu vou ver o porquê que não está deixando, estou vendo que tem um negócio de macro. Funções do Excel, tá. Para continuar, sem macro, clique sim, ok. Então é isso aí, pessoal, é o que nós vamos fazer daqui para frente. Acredito aí que vamos ter bastante vídeo aula, porque eu quero deixar bem explicadinho e tal, né? Vou postar vou colocar lá no Dropbox isso daqui também, tá? De repente vocês, a hora que vocês forem fazer aí o de vocês podem usar como modelo se vocês gostaram, né, do esquema que eu utilizei, tá ok? Aqui ele tem X em alguns campos, tá, para definir o que nós vamos utilizar. Eu acho que fica mais fácil a gente ver isso lá na programação, como é que funciona isso, ok? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no MySQL aqui, MySQL Workbench. Eu uso um outro aplicativo, né, para fazer edição, né, dos dados. Das tabelas, não porque seja melhor, mas porque eu comecei fazendo por lá, né? Mas é capaz até de usar esse Workbench, que eu gostei de trabalhar com ele, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, create esquema. Esquema seria a tabela, né? O nome aqui nós vamos usar com var, que é o nome do sistema, ok? O ideal, eu posso usar o default do servidor,
tá? Se eu não me engano, a gente usa o TF8 general, eu não lembro agora. Eu vou deixar o default aqui do servidor. Se a gente tiver algum problema aí com acento, eu volto e corrijo. Ah, tá. Olha, ele está dizendo que ele usa tabela, tá, com o lowercase, quer dizer, com tabela número com letra minúscula. Aí ele vai corrigir, ok? Sem problema nenhum. Finish. Então tá aqui, ó, com var. Então a gente acabou de criar nossa tabela, na verdade isso daqui é o nosso database, tá? O database é um conjunto de tabelas. Aí eu vou vir aqui, create table. Agora eu vou criar uma tabela. Table name. Então vamos lá. Eu vou pegar daqui, ó, clientes, tá? Então eu vou criar a primeira tabela, vai ser a tabela clientes. Então table name clientes, ok, collation, eu vou deixar o default e no DB vou deixar também do jeito que está. Poderia aqui, ó, fazer um comentário, cadastro de clientes, por exemplo. Eu acho que não tem necessidade, tá? Apply, olha lá, ó, mesma situação, tá? O lowercase, não vou mexer, não vou mudar essa configuração, ok. Eu já poderia ter, eu vou dar um cancel aqui, ó, eu já vou colocar os campos, ok? Então vamos lá, o primeiro, CLI ID, CLI underline ID, a gente vai usar o int, ó, um primary key, not null, tá vendo, ó? Unique index, a gente pode colocar como unique index, binário não, sem um sign data type, a gente poderia até colocar, mas eu não vou mexer nisso. E auto incremento, ok, ótimo. Então a gente tem pronto o primeiro. O default seria o valor default caso a gente não preencher, tá? Não vou colocar valor default. O segundo campo, CLI nome, ok, é um varchar. Olha lá, a gente está como varchar. Varchar é caractere variável, tá? Eu usei 40, posso deixar os 40 aqui também, não tem problema nenhum. Olha lá, 40, tá? Não deixei nada em especial, tá? Clique cartão, eu posso vir aqui, ó, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V, aqui vai ser 13, ok? Se eu quiser eu posso fazer um comentário aqui, ó, então eu venho aqui, olha lá o número do cartão, Ctrl C, comentário, ok, e assim por diante. Ó, cartão, aí eu vou aqui, ó, CPF, Ctrl C, Ctrl V, CPF eu usei quanto aqui? 12. Então venho, digito 12, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é interessante. Tem, ó, crédito limite. Eu vou pular isso tudo, depois eu vou fazer isso daqui a hora que tiver fora de aula, porque vai ficar muito cansativo se eu for preencher tudo isso aqui durante a aula. Então olha lá, ó, eu tenho tudo isso daí, eu vou pegar o double, ok? O crédito limite, pode ser nulo? Até poderia ser. Mas se por acaso eu não quiser que seja nulo, eu seleciono aqui, tá? Not null. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Ah tá, mensagem. Vamos ver aqui a mensagem, como é que funciona. Ó, Ctrl C. Ó, mensagem. Então eu venho aqui, eu seleciono text. Ó, text, ok. Eu posso colocar aqui, ó, um número 1024, né? Ou 2048, que normalmente o pessoal usa, né? Então eu vou deixar, ó, 2024. Eu acho que ele até aceita vazio, se eu não me engano. Eu não lembro agora, tá? Eu vou dar um Ctrl X, vou tentar gravar assim, vamos ver.
Ah lá, ele não aceitou. Tá? Então olha só. Aqui ele vai criar já a tabela com var clientes, tá? Olha lá, ele já vai dar aqui, fazer um comentário, tá? Eu vou dar um apply aqui, ok, finalizou certinho. Vamos ver os tables, olha lá, ele já está lá, clientes. Se eu quiser, por exemplo, olha lá, clientes, né? Se eu quiser, por exemplo, alter table, ele permite que eu venha aqui, que eu acerte, tá bom? Então dessa forma eu vou ir criando as demais tabelas. Eu vou vir aqui, ó, create table, eu vou criar uma nova tabela. Eu vou pegar agora fornecedores. Veja bem, ó, como eu deixei claro aí, eu pulei aqui para não ficar repetitivo, né? Eu acabei pulando, né? Mas eu vou ter que voltar lá e acertar tudo isso, ok? Fornecedores, eu posso aqui, se eu quiser, por exemplo, ó, cadastro de fornecedores. Posso vir aqui e fazer um comentário. Aí eu vou ter for id, é um inteiro, um primary key, not null, unique, e esse não, e auto incremento sim, tá? Por quê? Uma chave primária, não quero o valor nulo para o ID, tá? É um index único, né? Quer dizer, eu acho que primary key e unique, né? Acaba não sendo necessário. Quando você seleciona primary key, ele tem que ser único. Mas aqui o banco de dados ele verifica para você se existe algum número repetido. Se existir, ele não deixa gravar, ele dá o erro na hora de gravar. E auto incremento, ele vai automaticamente ele vai colocando um número novo aí para esse campo. Ó, eu posso vir aqui, tá vendo? Ó, eu venho, coloco, ó, chave primária incremental, Ctrl C, não tem problema nenhum, ó, venho, digito aqui, aí eu vou ter agora, ó, for nome, Ctrl C, ó, é um varchar de 40, então, for nome, varchar de 40, ok, aí ó, eu tenho for CPF, não sei se nós vamos usar esse campo, se a gente não usar a gente remove, mas eu vou deixar ele aí. Varchar de 12. Então a gente costuma dizer aqui que é serviço de preso, né? Quando é um serviço meio repetitivo, meio cansativo e tal, que nem essa situação, a gente fala que é serviço de preso porque o preso ele tem bastante tempo para fazer essas coisas. Ó, e assim por diante. Eu vou salvar. Ó, é a mesma coisa, porque eu usei letra maiúscula ali, ó. Eu vou dar um OK aqui, ó. Apply. Finish. Agora a gente tem clientes e tem fornecedores. Vamos supor que eu queira entrar com algum registro, né? Eu lembro que no outro eu mexia. Vamos ver se aqui eu tenho também, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, open, save, execute, edit. Deixa eu ver se tem aqui o edit aqui. Bom, eu preciso acostumar um pouco mais com esse editor. Action, text. Eu tenho certeza que tem algum lugar aqui que a gente pode dar entrada de dados direto. Depois eu vou ver com calma, acho que é aqui, ó. É aqui mesmo, olha lá, tá vendo? Então aqui o ClientID eu não preciso colocar. Aqui ó, o nome do cliente, Fábio Moraes. Eu coloquei de propósito letra maiúscula porque nós vamos trabalhar dessa forma, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é o número do cartão. CPF 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Crédito limite, vamos colocar R$100. Mensagem, teste. Apply. Apply, ok, finish. Eu já devo ter, olha lá, eu já tenho um registro aqui, ó. Select from, eu vou dar um execute.
Olha lá, já apareceu, tá? Isso daqui é o que eu tenho registrado na tabela clientes, tá bom? Ó, pessoal, eu acho que agora daqui pra frente não tem mais muito segredo não. Eu tenho que vir aqui, ó, e ir cadastrando uma ali, ó. Não vai ter jeito, vai ser bem o servição de preso mesmo, como eu tinha falado. Só para constar aqui, ó, vamos fazer o cadastro de usuário, porque aqui, ó, tem o lógico, tá? Então eu vou lá, table, create table, vou vir aqui, usuários, Ctrl C. Eu não costumo usar acento, nem aconselho usar acento, tá? Ou nem nome de campo, nem nome nem nome de campo, nem nome da tabela, ok? Então, ó, use ID, primary key, unique e auto-incremento. Uso o nome. Vocês podem ver que é exatamente a mesma coisa, tá? Não muda nada, por isso que eu falei que é o tal do serviço de preso. Olha lá, 40. Tá? Uso login é 10. Uso senha, uso password é o 6. Vou colocar 6. Tá, deixa eu ver se eu pus mais alguma propriedade. Eu poderia colocar aqui not null e etc, mas eu acho que nesse caso aqui o próprio programa pode tratar esse tipo de coisa, tá? Porque é uma coisa tão básica. É lógico que é sempre interessante também que o banco de dados verifique isso, mas aqui é o seguinte, deixa eu ver, int, decimal, binário, medium, big, deixa eu ver se eu tenho aqui o específico para bit-enum 7 para lógico. Normalmente é boolean, booleano. Deixa eu ver se tem aqui, decimal, varchar, binário, long, médio, var, date time, big, decimal, double, float, real. Ele não tem aqui. Ele não vai ter. Aqui é o seguinte, eu tenho algumas alternativas, mas eu acho que seria mais interessante a gente colocar o bit, tá? Bit 1. Depois eu vou fazer o teste e ver se é isso daqui mesmo. Bom, apesar que fica fácil a gente ver pelo Google, né? Mas o bit ele vai aceitar somente 0 ou 1, true ou false. A gente salva lá com 0 ou com 1, pronto, resolveu o problema. Nem todos têm o campo específico booleano, tá? Eu não estou achando aqui. Depois eu vou ver com calma, ver se de repente eu estou ficando meio cego aqui. Ou esse tine aqui int, tá vendo? Também a gente usa esse tine int também para o tine int ele aceita um dígito só, né? Que é verdadeiro ou falso, né? Na verdade não é um dígito, ele vai aceitar 1 byte, né? De 0 a 255. Mas a gente vai usar só o 0 e 1, 0 falso e 1 verdadeiro, tá? Então eu vou dar um aplicar. Ok, está aplicado. Tá, usuários está aqui, ok. Lá, eu só vou poder digitar vou colocar aqui, uso nome Fábio, login Fábio, password 123, cadastro, ok, eu vou deixar apply,
Perfeito, tá lá 1. Então toda vez que ele achar 1 vai estar o verdadeiro, né, positivo, 0 falso. Então na verdade a gente não usa true ou false, né, que seria o valor lógico. A gente converte ele para um dígito. Se caso for true, o dígito seria 1. Se caso for falso, o dígito seria 0. Tá? Eu acho que a gente não tem mais muita coisa. A gente tem o campo data hora, se for o caso, né? O data hora, deixa eu ver. A gente tem no cliente aqui o campo data hora. Cliente não tem data hora. Fornecedor não tem data hora. Usuário também não tem data hora. Eu vou criar a venda, então, ó. Table, create table, venda. Ctrl C. Tá, então a gente tem aqui o VEN ID, Ctrl C. Vai encher um pouquinho o saco fazer tudo isso, fazer esse monte de campo, deu bastante campo. Auto incremento. A gente vai ter aqui, ó, o segundo é a data da venda, vem data. Ele vai ter aqui, ó, ele tem, ó, o date time, tá? E ele tem só o date, ok? Então aí você, nesse caso aqui nós vamos usar o date time que eu quero com a hora também, mas eu poderia estar usando o date, que aí ele só vai armazenar a data, tá? Tine, blob, médio, ele não vai ter mesmo aquele que estava procurando, que é o tine, int, tine test. Se por acaso eu tiver que corrigir, pessoal, eu faço na próxima videoaula a respeito do lado lógico, mas eu acredito que seja aquilo lá mesmo, tá? É que na versão, o outro editor que eu trabalho, ele tem booleano que ele transforma em tine, ok? Mas olha lá, voltando, eu tenho o datetime. Nesse caso aqui é importante no datetime a gente usar quando for not null ou não, né? A gente dá uma certa atenção para o campo not null, porque a data, hora, início do atendimento, ela sempre vai existir. Ela não pode ser nulo. Só que a data final, sim, ela pode ser nulo. Porque enquanto a gente não finalizar o atendimento dessa venda ao cliente, a data final vai ser nulo. Ok? Então vamos lá. Ó. A data, ele tem que ter o not null. Olha lá. Not null. Tá? Já a venda final, tá? Esse daqui, ele também vai ser um datetime, só que ele não vai ser nulo. Por quê? Porque a gente ainda não tem essa definição. ClearID, Ctrl C, Ctrl V, isso é uma coisa importante. Como que a gente vai fazer um relacionamento, tá? Então ele não pode ser nulo. Deixa eu ver se ele não pode ser nulo. Não pode ser nulo porque a venda é obrigatória ter um cliente. Então é de 1 para 1, 1 para N, né, que é uma venda, né, um cliente, ou N para 1, que é vários clientes, pode ter várias vendas. Eu vou dar um apply aqui, deixa eu só ver uma coisa. Ele não tem aqui um campo específico para chave, né, para a gente fazer um foreign key, mas olha só. A gente tem aqui vendas, ok? Então, ó, foreign key, ó. Vamos ver como é que é. Eu tô fazendo aqui junto com vocês aqui, tá? Eu não tenho certeza. Opa. Don't save. Eu quero saber aqui o foreign key. Column, deixa eu ver. Venda table. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Tô ficando cego mesmo, ó. Eu uso um padrão assim, ó. FK, foreign key, underline, vem, que é o nome da minha tabela, underline, o nome da coluna, tá? Oh, ele desapareceu aqui. Com var. Nesse caso aqui a gente está tratando venda. Tá, vamos ver aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, para não ficar duas tabelas abertas. A gente está trabalhando com ClearID, né? Então eu vou colocar assim, ó. FK, underline, venda,
underline cli underline id. Tá vendo aqui? Eu posso resumir. Aqui eu vou referenciar a qual tabela? Clientes, tá? E a coluna CliID com o CliID lá da coluna, tá? Olha lá, ó. On update eu posso dar um cascade e delete no action, tá? Eu vou explicar para que serve isso. Vou dar um apply, ok. O que acontece? Eu já não consigo entrar com o cliente aqui se não existir um cliente cadastrado com o mesmo número, tá? Eu vou encerrar essa videoaula agora, porque já deu mais de 30 minutos, a gente continua na próxima. Até lá, tchau.